André Luiz. Boa noite, amigos. Boa noite para essa casa tão querida e especial ao meu coração. Amigos, o tema que nos traz à casa hoje, nessa palestra virtual, é Por Tudo Dai Graças. Baseamos-nos para as nossas reflexões dos próximos 35 minutos, Centro. Lá no capítulo 28 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec nos traz alguns modelos de prece, para a gente compreender que orar é conversar com Deus, que é nosso Pai, com Jesus, que é nosso amigo, ou com os Espíritos, que nos amam e nos protegem. Né? Esse capítulo, onde o codificador nos demonstra algumas preces, muitas vezes sobre ele nós nos debruçamos para ler as referências de prece, mas algumas vezes esquecemos de ler o comentário do codificador. E os comentários de Kardec são maravilhosos. Então, para a gente refletir sobre Por Tudo Dai Graças, agradeçamos, portanto, por tudo, né? Vamos ler o comentário, vamos refletir acerca, depois vocês leem. Porque o nosso tempo é relativamente curto, nós não vamos ler não, mas depois vocês podem ler. O comentário de Kardec, antes da oração, ação de graças por um favor obtido. Nesse tópico, amigos, o codificador nos faz pensar que é justo, correto e digno que agradeçamos a Deus sempre que alcançarmos uma graça. Qualquer graça, né? Quando nos alcança um presente da vida, um beneplácito, um sonho realizado, uma conquista que seja importante, lembra de agradecer, né? Porque a prece, ela pode ser feita e deve ser feita sempre. A prece é uma conexão direta que temos com Deus, que é nosso Pai, né? Com a fonte que nos criou por amor e pelo amor. A prece pode ser feita para pedir. A gente pode pedir, Centro? Pode. Pode. Nós somos eternos pedintes, né? A gente vive pedindo. Mas também lembrar de agradecer. Então a prece é feita para pedir, para agradecer. Lembra de agradecer, tá bom? Pelos êxitos, pelas conquistas. Aquele que não agradece não é digno de pedir. E a prece é feita também para louvar. O que é uma prece para louvar? É quando a gente reconhece a grandiosidade de Deus na nossa vida, né? Quando olhamos para a imensidão dos universos, da mágica da Terra, que funciona perfeitamente, da escola da natureza que nos ensina, o nosso organismo que funciona de maneira encantadora, e dobramos-nos diante da grandiosidade de Deus. Essa é a prece para louvar, que nem pede nem agradece, né? Mas o ponto aqui o codificador nos chama a atenção, muito bonito, é que ele nos lembra que se é correto e esperado que agradeçamos quando um favor nos é concedido pelo alto, não devemos apenas agradecer nesses momentos específicos, porque a nossa vida, Centro, ela já é por si só motivo de grande gratidão. Motivo de gratidão, a nossa vida aqui na Terra, falando para os encarnados, entenderam? Então Kardec fala assim, agradeça sempre, é justo, bom e digno que agradeça pelos benefícios alcançados quando eles advierem na nossa vida. Mas, para além de um momento específico, agradeça sempre. Porque a nossa vida aqui na Terra, como encarnados, falando só para os encarnados, é um presente da divindade. Uma oportunidade que se abre para nós todos os dias, né? De refazermos o nosso destino, a nossa estrada, de aprendermos coisas novas. E por quanto tenha sido difícil a vida na Terra, especialmente nesses momentos de transição, é sempre um presente. Termos a oportunidade de estarmos aqui pisando lições, refazendo experiências, até que elas se tornem naturais para nós, aprendendo novos conceitos, vivenciando experiências novas, repetindo aquelas onde fomos moralmente reprovados, para que possamos ser aprovados pela chancela da nossa consciência e seguirmos adiante. Então, por tudo dai graças. Agradecemos pela nossa vida, como ela se apresente. Porque, como André Luiz nos ensina, Centro, tudo concorre para o agradecimento da criatura humana. Então, por mais que esteja difícil um cenário presentemente para nós, há sempre tanto a agradecer. Kardec nos alerta aqui. Paremos um instante e reflitamos, por exemplo. Desde que essa palestra teve início, há exatamente 4 minutos, 4, 5 minutos, quanto tempo o nosso coração bateu? Nós não contamos. E nem seria possível, nem incrível que fizéssemos isso, né? Nesses 5 minutos, quantas vezes respiramos? Não seria possível que contássemos isso. Mas o nosso coração bate,
o nosso pulmão funciona em processos de inspiração e expiração, o rim trabalha filtrando a nossa vida, o nosso organismo de maneira linda trabalha em paz. Muitas vezes é a nossa má conduta que destrambeira o nosso corpo físico, né? Mas o nosso organismo, por natureza, trabalha em paz, pacificamente, funcionando para que a máquina física ordenada nos permita, como espíritos encarnados, vivenciarmos experiências novas. Isso é motivo de grande gratidão. Agradecermos sempre pelo ar que respiramos. A pandemia passou, né? A pandemia oriunda da Covid-19 nos mostrou o valor de conseguirmos respirar naturalmente, né? Sem precisarmos de ajuda mecânica. Com os avanços da ciência já é possível. Mas como é bom respirarmos, quantas vezes a gente para agradecer por isso, né? Pela dádiva de termos pessoas que nos amam, a quem amamos, na terra ou fora da terra, né? A dádiva de termos uma família que nos acolheu quando encarnamos, ou se não temos, porque há pessoas que reencarnam sem um ambiente familiar, mas têm a possibilidade de construir um ambiente familiar no seu familiar aqui na terra. Então, são tantos motivos que Kardec nos ensina para que agradeçamos. Então, estejamos atentos e gratos, Centro, por tantas dádivas que nos chegam, né? E quando a adversidade nos vier, sejamos gratos também. Porque os Espíritos ensinam que não fosse a dor aqui na Terra, estaríamos adormecidos diante do que é que viemos fazer aqui de verdade. Não fosse a dor, muitos de nós estaríamos ainda não despertos. Adormecidos moralmente já estivemos, muitos de nós, falando agora só para os espíritas, né? Desconectados da nossa essência espiritual, da realidade de que espíritos é o que somos. Mas agora despertamos, né? Para a verdade do espírito. E a dor nos sensibiliza, nos emula a seguir adiante. Os espíritos nos ensinam que não fosse a dor, mesmo tendo consciência de que espíritos é o que somos, estaríamos como que lenientes diante das tarefas que temos que fazer. Mas a dor nos emula. O dor num estágio atrasado como o nosso é o látego, que nos coloca em movimento, irmos adiante, para exercitarmos a nossa capacidade criativa de solução de problemas, para exercitarmos a nossa capacidade intelectiva de nos fazer superar as dificuldades. É assim que a gente consegue fazer como Jesus nos ensinou, de falar para a montanha, passa daqui para lá, né? Que tipo de montanha que o mestre falava? Não seria nunca a montanha física, da natureza, do relevo, porque Jesus nunca subverteu a lei física. Então ele nos ensina, e nem faria isso, né? Então, assim, o que ele nos ensina, quando ele fala, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e quem já viu um grão de mostarda sabe que ele é bem pequenininho mesmo, direis dessa montanha, passa daqui para lá, ele está se referindo às montanhas que nós mesmos criamos, em nossa vida, dentro de nós mesmos, no mundo à nossa volta, cenários limitantes, onde nos colocamos, né? Então, quando a dor nos emula a superarmos tudo isso, a acreditarmos, buscarmos a fé que é humana e que é divina, né? Os Espíritos nos ensinam aqui no Evangelho também. A fé é humana quando eu acredito em mim mesmo. Quando eu olho para mim e entendo que apesar das minhas dificuldades, das minhas limitações, eu sou filha de Deus, né? E que Deus me permite estar mais uma encarnação para eu ir além. Então essa é a fé humana. Quando eu me levanto de mim mesmo, Joana de Ângeles fala, com os joelhos conjuntados e vou, fazendo o que é possível. E um dia, como diz Francisco de Assis, a gente olha para trás e vê que a gente conseguiu fazer aquilo que a priori parecia-nos impossível. Essa é a fé humana. E a fé divina é quando não temos condições mesmo, pedimos força, né? Força e sustentação a Deus, que é nosso Pai, que nos ama, que nos criou por amor, para uma trajetória de amor, e sentimos que os espíritos quase nos carregam no colo, né? A fé divina propicia isso, o amparo espiritual, sustentação, né? Então, assim, não fosse as dificuldades, nós estaríamos esquecidos de tudo isso. As dificuldades nos permitem exercitar, então, né? As nossas potencialidades, a nossa fé, a perseverança, né? Desenvolvermos o senso criativo para aplicarmos de maneira prática o senso intelectivo, e isso faz com que avancemos, porque a sabedoria, que é uma das asas que faz com que o espírito avance, na verdade é o conhecimento intelectual aplicado. A intelectualidade aplicada nos dá a sabedoria, da vivência, da análise, da meditação, da experimentação e do crescimento. Essa é a asa da sabedoria, que vai nos permitir um dia aliar da asa do amor, da amorosidade, como nos ensina Emmanuel por meio da psicografia divina de Franciscano Xavier, a avançarmos, né? Voarmos o voo libertador do espírito. Então, as dificuldades, elas nos despertam aqui, por isso sejamos gratos a elas. Inclusive, parece difícil, né, Centro?
Parece complicado agradecer, parece-nos fácil a priori agradecer nos momentos de facilidade, nos momentos em que tudo parece acenar para o que é melhor para nós, né? O cenário é próspero, a condição afetiva é estável, né? A saúde nos brinda, alcançamos sonhos, parece-nos teoricamente fácil agradecer nesses cenários. Mas nesses cenários agradeçamos, como Kardec nos ensina aqui, por tudo de belo, bom e bonito que nos chega. Mas nos cenários da carência, da dificuldade, da falta, da dor e da luta, também agradeçamos. Porque mesmo nesse cenário somos sustentados pelo amor divino que nos mantém de pé. Por isso Franciscano Xavier falava de maneira linda, né, que graças a Deus, que é a misericórdia divina que nos mantém de pé. Porque se fosse somente a justiça, a gente não suportava. Então por que é a misericórdia que nos permite estarmos aqui, com a saúde que nos é possível, ao lado dos afetos, né, que vêm ao nosso encontro, aqueles que buscamos, e mesmo daqueles de quem estamos apartados, porque sabemos que existem e nosso coração pulsa por eles, né? É a misericórdia divina que nos permite esse conhecimento, esse contato, para a gente sentir o afeto no nosso coração. A misericórdia divina que nos permite desenvolvermos intelectualmente, avançarmos profissionalmente na terra, da forma como nos for possível. Alguns darão um passo, outros darão 2 passos, não importa. É sempre a misericórdia divina que nos permite andarmos, cada um consoante a sua própria capacidade, né? Sem se comparar com ninguém. Por tudo isso, vamos dar graças. Mesmo em cenários mais áridos, de dor, vamos dar graças, porque Deus nos permite estar aqui, vivenciando inclusive a dor, para a gente aprender que nos dias que não forem de dor, nos dias que forem de alegria, de felicidade, de paz, rendamos graças. Rendamos graças pelos respiros que a providência divina nos permite ter na terra, porque mesmo em cenários de maior dor, sempre é possível sorrir. Sempre é possível termos uma recordação doce, cara ao nosso coração e sermos felizes por ela. Sempre é possível lembrarmos de alguém e sermos felizes porque essa pessoa existe. Sempre é possível, acima de tudo, fazermos o bem. Porque a felicidade nos alcança na medida que a gente descobre, nos caminhos do bem, como fazer as outras pessoas felizes. É no processo da alteridade amorosa que a gente descobre os caminhos da felicidade na Terra. Por tudo, André Luiz, dai graças. Aprendamos, amigos, a dar graça por tudo, em todos os cenários. Como Jó. Vocês sabem a história de Jó? A história de Jó é linda, está lá no Velho Testamento. É de muita sabedoria aquela história. Alguns teólogos dizem que é apenas uma alegoria, que Jó não teria existido. Não importa. Existe a figura de Jó no Velho Testamento, vamos lembrar a história linda dele, né? Personificando essa pessoa, o aprendizado que deve nos emular, seguirmos adiante, né? Jó tinha um cenário farto na terra. Ele tinha riqueza material, a providência o brindara com uma família estável e feliz, afetuosa. Ele tinha saúde, tinha inclusive juventude, né? Tudo temporário, tá bom? Centro. Mas ele tinha tudo isso. E o que ele fazia? Dava graça. Agradecia. Jamais se esquecia de agradecer a Deus. Agradeçamos, tá bom? Aprendamos a agradecer. Porque tudo centro que nos chega, chegou-nos porque Deus permitiu. Por tudo, vamos dar graças, tá bom? Até quando a gente pensa assim, em alguma conquista terrena, eu alcancei tal posto na terra, ou tal emprego, ou tal cargo, hipótese, né? É porque eu estudei, graças ao meu estudo, não tem umas pessoas que falam assim? Gente, até nesse cenário, essa pessoa quando teve condições de estudar, teve condições de acessar esse cargo, porque Deus permitiu. Porque se Deus não tivesse permitido, ela não tinha conseguido estudar, ela não tinha tido acesso ao estudo, não seria possível ela se esforçar na direção desse lugar aí. Então, mesmo quando o ser reconhece como aquele que trilhou algum degrau na terra e por isso está feliz, nesse lugar aí foi Deus que permitiu que ele caminhasse esses degraus. Vamos dar graças. Cenários felizes, cenários dadivosos, vamos dar graças. Era assim com Jó. A história nos conta, lá no Velho Testamento, que aqueles que não compreendiam, né, o coração humilde, Kardec nos ensina aqui no Evangelho, que dar graças é reconhecer com humildade que Deus está acima de tudo, né? Então, aqueles que não reconheciam o coração humilde de Jó, que naquele cenário próximo para agradecer a Deus, falava, vai lá, mas tudo na vida dele dá certo. Se fosse na minha vida assim também, eu dava graças a Deus. Só que aí os dias se passaram, os meses se passaram, os anos se passaram, e chegou um dia, centro, em que a vida de Jó mudou. Pode acontecer, centro, pode. Com qualquer um, sim. Comigo, com você, também. Por quê? Porque a Terra, centro, é um mundo expiatório. Nós queremos tanto que a Terra seja um mundo regenerado, né, André Luiz? Mas ainda não é. Porque o nosso coração ainda não se regenerou. Então aqui a gente vive num orbe expiatório, portanto um orbe atrasado. Uma característica
de um orbe expiatório como a Terra, Centro, é a impermanência. O que isso significa? Que tudo aqui passa. Tudo aqui muda, Centro. E às vezes com muita velocidade. Viu? Por isso também nos dias difíceis, Centro, não nos apeguemos tanto ao sofrimento. Podemos chorar? Podemos. Podemos chorar nossas lágrimas, porque como diz o poeta, a gente é demasiado humano, né? Podemos chorar nossa dor, mas não vamos nos aferrar ao sofrimento, nos apegar a ele, porque passa, porque muda. Dias difíceis na Terra, Centro, passam. Dias de dor, passarão. Dias de luta, também passarão. E os dias felizes? Esses a gente não queria, né, André Luiz? Mas esses também passam, tá bom? Por quê? Porque essa não é a nossa verdadeira vida. A nossa verdadeira vida é a vida do Espírito. Nunca mais se esqueça disso. Tá bom, pessoal? Que nós somos espíritos. É isso que somos. Podemos estar em muitos lugares, fazendo muitas coisas, aprendendo muitas coisas aqui na Terra. Mas nós somos espíritos que estamos aqui somente de passagem. Numa instância que é curta. Por mais que dure uma vida na Terra, por mais que dure 100 anos, que é a nossa expectativa hoje, né? Consoante o avanço da ciência. Passa. Então tudo aqui vai passar e muda. A impermanência é uma marca de um orbe como a Terra, né? A marca terrena é a impermanência. Aconteceu com Jó. Então, em algum momento o cenário virou. Ele adoeceu, ele teve uma derrocada material, perdeu tudo. Uma pessoa familiares dele, não só um, desencarnaram e ele ficou muito dolorido da saudade dos seres amados. Naquela época até se falava assim que perdeu tal pessoa. Não, a gente não perde ninguém, né? A pessoa quando morre muda de plano, é só isso. Mas a dor continua, né? Porque é a dor da saudade, né? Se a gente sente saudade de alguém que tá aqui encarnado conosco e que tá longe da gente, imagina em outro plano. Sente saudade, é natural. Então, morreu, então, faleceram então pessoas da família dele, muitas dificuldades, muitos problemas, né? E aí então ele viu um cenário de dor, de luta, dificuldade, doente, com saudade dos seres queridos que partiram para a pátria dos espíritos, com dificuldades materiais. Ele ficou, o relato das escrituras é que ele ficou na miséria, né? Então assim, muito sofrimento. O que o Jó fez nesse cenário? Lembra? Ele foi testado na fartura. Aí chega então a fase difícil, o tempo do sofrimento. Ele agradece a Deus. E Jó demonstra, ele leciona pra gente de maneira linda, que ele era fiel no muito, fiel no pouco. Não importa o cenário, sejamos fiéis a Deus. Tá bom? Acho muito curioso, André Luiz, que às vezes a gente anda nas vias aí e vê alguns carros com adesivo. Deus é fiel. Parece-me essa frase assim de uma puerilidade, de uma infantilidade absurda, porque todos sabemos que Deus é fiel. Deus é fiel, sempre foi. Eu quero saber se nós temos conseguido ser. Se nós somos fiéis, né, a Deus, se nós somos bons, permanecemos dignos, corretos, leais, probos em todos os cenários. Essa que é a nossa fidelidade a Deus, né? Independentemente do cenário, já que a Terra é impermanente, já que uma marca do nosso orbe é a impermanência, independentemente do cenário, sermos criaturas cada vez melhores, que caminham na direção de sermos, como André Luiz nos ensina, seres humanos de primeira classe. Essa que é a nossa fidelidade a Deus, tá bom? Pensemos em nós, testemos-nos, e um dia, se Deus quiser, nós vamos declarar: eu sou fiel. Coisa linda que é falar isso, né? Já era. Naquele cenário primeiro de fartura, de bonança, ele havia sido muito fiel. Partilhava do que vinha a ele, na perfeita compreensão de que nada nos pertence, tudo nos está emprestado, tá bom, André Luiz? Tudo, até o corpo físico, o escafandro físico que usamos aqui na matéria é empréstimo de Deus para uso, para crescimento, para aprendizado com respeito a essa estrutura, que um dia a gente devolve as forças da natureza. Tudo nos está emprestado. Realidade material nos é emprestada, né? Pra gente conseguir multiplicar e fazer um bom uso e fazer o maior número possível de pessoas felizes. Não é para alimentar o nosso ego. É para tudo que chegar às nossas mãos, todo tipo de recurso, é para ser usado para o maior número possível de pessoas. O Jó faz isso. E, portanto, ele era fiel no muito. Chega, então, um momento de dificuldade, dor, de carência, de escassez. Jó permanece fiel no pouco. Foi testado no muito, estava sendo testado no pouco. E permanece agradecendo. As pessoas que viviam à volta dele nem acreditam, né? Aí se aproximam dele. Naquela época, Centro, tinha uma visão Velho Testamento há 1000 anos antes de Jesus, né? Mas até hoje ainda tem gente. Vejam, 3000 anos depois. 1000 anos antes de Jesus, 2000 anos depois do nosso Messias, há 3000 anos do Velho Testamento. Até hoje tem gente com essa visão ainda. Tinha gente que achava que, porque o Jó estava passando por dificuldades, significava que tinha pecado.
E aí Deus punia. Uma visão equivocada, míope espiritualmente, de que Deus pune. Como se Deus fosse um tirano, entenderam? E no contrassenso da verdade libertadora de Jesus, uma delas, né? O Cristo nos traz diversas verdades libertadoras. Acima de todas é a lei de amor, né? Mas ele nos ensina que Deus é nosso Pai, né? Isso é libertador, é uma verdade revolucionária, porque até então consideravam Deus, como vocês estão vendo, alguém que era ditatorial. E Jesus chega e nos ensina, inclusive, a orar, falando: Pai nosso. Significa que o Pai é meu e é seu também. Que Deus é nosso Pai, coisa linda, né? E que nos ama profundamente. Naquela época, né, as pessoas tinham uma visão equivocada. Então se aproximam de Jó, como Jó estava sofrendo, e falam assim: Jó, é porque você pecou que Deus está te punindo? Veja, eles tinham a impressão de que ele estava passando dificuldade porque Deus estava punindo. Como a gente refletiu aqui no comecinho da lição de Kardec, a dor nos conduz à frente, devemos ser gratos, inclusive para os cenários de dor. Parece difícil, mas é um aprendizado para a nossa alma. Porque o acaso não preside nada, André Luiz. E até o cenário de luta, de dor, de dificuldade, como diz André Luiz, mentor de nossa casa, André Luiz Espírito, concorrem para o crescimento, o engrandecimento e o avanço da criatura humana. Então, vamos crescer, né, moralmente, para sermos capazes de agradecer. Aí o Jó responde, então, quando aqueles ignorantes das coisas do Espírito se aproximavam dele e falavam: Jó, você está passando por essa dificuldade agora porque Deus está te punindo? E ele fala: não, Deus deu. Elas vejam que é sabedoria, gente, coisa linda. Ele responde assim: não, Deus deu, Deus tirou, louvado seja. Ou seja, ele reconhece que tudo na terra é concessão divina, é empréstimo divino. Então Deus dá, Deus tira, as coisas vêm, as coisas vão, as situações chegam, as situações passam. E André Luiz, mentor de nossa casa, André Luiz Espírito, nos ensina a agradecer por tudo. Ele fala que tudo que nos chega é bom, tudo que parte, tudo que vai também é bom. Saibamos olhar, educando o nosso olhar, sem puerilidade no nosso olhar, já que tudo tá bom. Não se trata disso, de infantilidade emocional, mas de sermos capazes de olhar para os cenários duros, inclusive, e depreendermos daquele cenário o que eu preciso aprender para melhorar a partir dessa situação difícil. E aí, por isso, eu sou grato. Então, educar o olhar para a gente tirar de tudo uma lição. Porque tudo que nos chega, gente, ou é bênção ou é lição. E por isso, sejamos gratos sempre. Como Jó. Então, ele dizia: não, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja. Lecionando por tudo, dai graças. Final da história, que já velhinho, o Jó recupera tudo, que tudo aqui é impermanente, lembra? Tudo aqui muda, gira com muita velocidade, se transforma, ele recupera o cenário material dele, né? Os empreendimentos dele voltam a prosperar, ele recupera a saúde e nascem novos herdeiros para ele, que não vão preencher o coração dele no lugar daqueles que desencarnaram. Isso não acontece, né? Saudade permanece, mas outros herdeiros chegaram que encheram a vida dele de afeto até que ele desencarnou e pôde, no plano espiritual, reencontrar aqueles que já estavam lá e que ele amava, né? E aí depois reencontrar aqueles que viriam depois, desencarnariam depois, e estaria então no país sem a Deus, que é a nossa destinação, porque nós somos espíritos. É para lá que nós vamos, voltar para casa um dia, né? Então, compreendermos, André Luiz, que tudo concorre, como nosso mentor fala, nosso mentor André Luiz, para o nosso crescimento. Para o nosso agradecimento, significa maturidade espiritual, né? Treinarmos o olhar para compreendermos que os cenários que nos chegam, os cenários onde estamos inseridos, não estão assim postos por acaso, porque o acaso não preside nada. Tudo tem o seu porquê e a sua razão. Muitas vezes não entenderemos o porquê, não importa. Faz parte também, André Luiz, do nosso crescimento, da nossa maturidade espiritual, pararmos de perguntar o porquê das coisas. Ah, por que isso aconteceu assim? Ah, por que aconteceu de outra forma? Especialmente nós que somos espíritas. Veja, Centro, às vezes temos a tendência a querer saber o porquê. Porque a gente não consegue encontrar a causa, né? A causalidade de algum cenário difícil nessa vida, aí a gente começa a querer buscar a causa em outras vidas. E aí a gente se perde nos porquês. Não precisa. Importante é que compreendamos que Deus nos concedeu uma encarnação, sem lembrança do passado, mas com o horizonte aberto como um construto, um devir. Então vamos nos ater, quando os cenários são difíceis, ao para quê, né? Para que isso está acontecendo? Para eu me tornar que tipo de ser humano? E como diz André Luiz, espírito, mentor de nossa casa, para que sejamos seres humanos de primeira classe. É isso. Esse é o para quê de todo cenário difícil. E por isso podemos ser gratos e dar graças. Porque os cenários difíceis nos transformam, nos ajudam a seguir adiante. Os cenários bons nos fazem felizes,
nos cenários difíceis, nos ajudam a seguirmos adiante na direção da felicidade real e maior, aquela que a gente ainda não consegue alcançar, né? E aí um dia seremos cada vez mais felizes, porque compreenderemos que em todos os cenários há possibilidades que se descortina. Nos cenários felizes, alegres, ou nos de dor, a possibilidade que se descortina será sempre amar. Amar pela glória de amar, para superarmos tudo e seguirmos adiante, né? Às vezes a gente está aqui na Terra e fica equivocado. A gente acha que um ser humano de primeira classe é aquele que ocupa tal ou tal posto. Mas nosso mentor André Luiz nos ensina que não. Que o ser humano de primeira classe é aquele que aprendeu a amar. Que aprendeu de todos os cenários a retirar a lição do amor. Então por isso vamos dar graças. Dias felizes, agradeçamos. Dias de dor, agradeçamos também. Os dois cenários, tanto os felizes quanto os de dor, concorrem para o engrandecimento da criatura humana na direção do ser humano de primeira classe. Né? Eu queria encerrar, nesses 5 minutos finais, as nossas reflexões de hoje, Centro, lembrando com vocês a história de um pão. Essa história, ela nos é contada por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier e nos faz ver de maneira linda o valor da gratidão em nossas vidas. Vejam, um homem, o nome dele era Barsabás. Quem nos conta essa história é Irmão X, pela psicografia do Chico. Um homem chamado Barsabás era um homem mau, um homem dificílimo, uma criatura duríssima no trato com os outros, no dia a dia, nas escolhas dele. Era um homem mau. A gente pode falar que era um homem mau, André Luiz? Pode, viu? Porque às vezes a gente fica assim, com receio das palavras, quando a gente compreende que não existe a maldade eterna. Aí a gente fica com medo de falar, a gente fala assim, não era mal não, era imperfeito. Não espera. Imperfeitos todos somos, porque a gente habita um orbe atrasado, né? Agora, a pessoa está praticando atos maus, fazendo maldade, praticando ações malévolas, não é mal. Só que o mal é temporário, né? Porque todos somos criados para o que é bom, para o que é belo, porque fomos criados pelo amor, por Deus, que é soberanamente justo e bom. E trazemos um DNA que é divinal, da bondade, do amor, da justiça em nós. Então, inclusive, a maldade é temporária, graças a Deus. Então, aquele que é mal temporariamente, mas é mal. Barsabás estava nesse estágio aí da maldade, né? Passou uma vida com inúmeros atos reprováveis, reprocháveis, né? E um dia desencarnou. Aconteceu com Barsabás, vai acontecer com todos nós. Prestem atenção. Uma encarnação, como dizem os espíritos, dura pouco. 100 anos, que é o tempo que a gente tem hoje na expectativa do desenvolvimento científico, nos permite, né? Passam, os espíritos nos falam, como 1 minuto para a caminhada do espírito que se desdobra na eternidade. Aprendamos a dar valor a cada dia, a cada hora, viu? Cada dia importa. A gente não sabe quando a gente vai ser chamado de volta para a vida verdadeira, para a pátria dos espíritos. Por isso, valorizar cada dia, cada instante, cada oportunidade de sermos bons, de sermos melhores e por tudo dar graças. Dar graça por todos os dias, quando acordar e abrir os olhos. Obrigada, meu Deus, porque mais um dia você abre para mim, que seja um dia de trabalho, um dia de renovação, um dia bom. Quando for dormir, obrigada, meu Deus, porque tá ficando para trás um dia que foi bom para mim, que me ensinou alguma coisa e que seja assim, cada dia nos ensine alguma coisa, em cada dia façamos alguma coisa. Por tudo, dá graça. Barsabás desencarnou. Era um homem mau, né? Desencarnou sempre e foi para um lugar muito difícil. Uma zona de sofrimento purgatorial, né? É uma zona umbralina. Gente, ele foi para uma zona de sofrimento porque alguém o levou? Não, né? A gente já compreendeu. Porque ele era mau quando encarnado, quando ele desencarnou, ele foi para uma região má. Entenderam? Há uma conexão direta entre o que somos, como estamos, a vida que estamos levando e onde vamos estar quando a gente desencarna. Presta atenção, André Luiz. Não é que a gente morre e vai pro céu, pro inferno. A gente já tá vibrando nessa faixa, entenderam? Então, se a gente tá vibrando numa faixa de amor, de doação, de benevolência, quando a gente deixa o escafandro físico, é natural que estejamos desmaterializados, ou seja, fora da matéria densa, num locus de amor, de benevolência, de paz, em consonância com a faixa onde nos situamos. Entenderam? Então a alma, como Barsabás na história, por exemplo, de Humberto Campos, se situava nas faixas de maldade, quando ela desencarna, ela fica em locus de maldade, porque era da sintonia dela mesmo, entendem? Não é que ninguém nos leva, não é que alguém nos pune, é o próprio ser que se coloca em faixas de sofrimento ou não, depois da vida material.
porque na vida material ela já estava se colocando em faixa de sofrimento ou em faixa de amor, uma escolha. Tudo é uma escolha da alma, né? Então, e aí ele foi um homem mau, desencarnou, foi para regiões más, no plano espiritual, de sofrimento, de dor, de luta, e ali sofreu muito tempo. Aconteceu um episódio antes do desencarne dele, que eu preciso contar para vocês para compreender o que vai acontecer depois. Lá, quando o Bassabás estava encarnado, teve um dia, ele só fez coisas más, eu contei, né? Mas teve um dia que ele estava numa quitanda, comendo um pão, um café da manhã, e aí passou uma criança que morava na rua, né? E aí, é antigamente chamado de criança de rua, até que a gente aprendeu que não existe criança de rua. Existe criança que está na rua, porque o amor do nosso coração é pouco e não conseguimos abrigar as crianças em lares. Entendem? É um erro, um vício da sociedade que crianças vivam nas ruas. Um dia, mercê de Deus, isso não vai mais acontecer. Todas as crianças estão abrigadas em lares, serão amadas, cuidadas, protegidas, né? Na história do Bassabás. Esse dia, então, ele estava tomando café da manhã na mercearia e passa uma criança que morava na rua, faminta. Por um lapso de luz, um laivos de luz no coração dele, lembra, ele era mau. Só que, como todos, Bassabás também foi criado pelo amor. Aquela criatura mais difícil da terra, que cometeu a maior atrocidade na terra, ela também foi criada por Deus. Nesses tempos de guerra, pensemos assim, nossos irmãos equivocados, que se lançam na guerra, também são filhos de Deus. E um dia eles vão despertar. E encontrarão os caminhos do amor. Oremos para que esse dia venha mais rápido. Porque a paz na terra se instala quando a paz estiver no meu coração, no seu e no coração de todas as criaturas humanas. E a paz é uma aspiração de todos nós. Bassabás, nesse dia, lembrou-se da origem dele. E aí, pediu ao Senhor da quitanda que desse um pão para aquela criança que estava com fome. E o dono da quitanda, já que o Bassabás ia pagar, deu um pão novinho para a criança. E pronto, foi só isso. O tudo mais da vida dele foram momentos infelizes. E aí, voltando à história agora, onde a gente estava, ele desencarnou. E aí estava em zona de sofrimento absurdo, né? Passou muito tempo em zona de sofrimento. Mas um dia, na memória dele, ele se lembrou que quando ele era criança, quando ele estava encarnado, a mãezinha dele havia ensinado a orar. E aí, com muita dor na alma, Jesus passava muito tempo que ele estava ali naquela zona de sofrimento, ele então faz uma oração como a mãezinha dele havia ensinado. Centro, basta esse minutinho de oração para ele conseguir chegar ao mentor. O mentor estava do lado dele lá o tempo todo, mas ele não conseguia vê-lo. Por aquilo que eu falei para vocês. Porque é a alma que se coloca nas faixas. Ele havia se colocado numa faixa de dor, de sofrimento, de raiva, de mágoa. Entenderam? Então ele não conseguia enxergar o mentor que estava numa outra faixa. Por mais que o mentor se esforçasse para baixar a vibração e alcançá-lo. Mas ele não conseguia vê-lo. Bastou ele se conectar. Lembra da prece? Começamos nossas reflexões de hoje lembrando da prece. A prece é para pedir, para agradecer e para louvar. Não descobrir nunca da prece. É a prece de sua conexão com Deus, que é seu Pai, que te ama. Aconteceu com Bassabás. 1 minuto de prece. Ele viu o mentor. E aí o mentor abraçou, ele chorou muito, arrependido daquela vida terrível que ele tinha tido, né? E o mentor falou pra ele, não filho, pra tudo tem jeito na terra. Pra tudo tem jeito. E aí falou pra ele assim, olhe para o céu. As luzes no céu que você vê como estrelas são preces de gratidão de alguém que nos ama. E ele olhou pro céu, viu tudo escuro, falou, ai, como eu sou infeliz. Não tem nenhuma estrela pra mim. O mentor falou pra ele, olha direito. Até que ele olhou e viu uma estrelinha pequenininha lá na ponta. Ele, olha, uma estrela. E aí o mentor falou, sim, conecte-se com a estrela. E aí ele conectou no coração dele com a estrela e veio à mente dele o rostinho de Jonaquim. Jonaquim é aquele menino, gente, que um dia tava lá com fome na rua e que ele deu um pão fresco pra ele, há muito tempo atrás, né? Aí ele falou pro mentor, Jonaquim? E o mentor falou, sim, Jonaquim. Jonaquim nunca se esqueceu, Bassabás, daquele pão que você deu pra ele, naquela manhã fria. Sabe por quê? Que foi o primeiro alimento que ele comeu em 24 horas. E até hoje, Bassabás, se passaram muitas décadas, ele é grato a você. Ele tá na terra, encarnado, mas sempre que ele se lembra daquele dia, ele fecha os olhos e fala, Bassabás, meu amigo, onde você estiver, Deus te abençoe. A oração de gratidão de Jonaquim, Bassabás, chega pra você começar a luz dessa estrela. E aí, o Bassabás não tinha ideia da força da gratidão de um ato simples. Nós não devemos, André Luiz, fazer nada esperando nada em troca. Devemos amar e fazer pela glória de amar. E servir sempre. E passar, como diz Emmanuel. Mas lembremos que nada está esquecido. Está tudo guardado e gravado, especialmente em nós, no nosso gravador perispiritual. O mentor então fala para ele, conecte-se com a estrela. Ele se conecta e vai parar na casa do Jonaquim. Jonaquim estava encarnado, era um homem feito, trabalhava como serralheiro.
E quando ele se aproxima de Jonaquim, o Jonaquim adulto lembra-se daquele dia em que ele era criança e Barsabás, já desencarnado, havia dado para ele um pão, fecha os olhos e fala: Barsabás, onde você estiver, amigo, Deus te abençoe. Nessa hora, Barsabás, o espírito, vendo aquilo, começa a chorar. O mentor bate no ombro dele e fala: fica aí, nós vamos preparar a sua reencarnação como filho de Jonaquim. E é assim que, alguns meses depois, a esposa de Jonaquim vem a engravidar e Barsabás torna-se então filho de Jonaquim. Por causa de um pão que ele tinha dado um dia, no momento em que ele deu sem pensar, ele conseguia, algumas décadas depois de muito sofrimento, a oportunidade de reencarnar. Algumas décadas depois de sua desencarnação, né? Ele conseguia a oportunidade de reencarnar e refazer a história dele, refazer a vida dele. Por causa de um sentimento de gratidão de uma criança que havia recebido algo das mãos dele que nunca havia esquecido. Não vamos descurar nunca, tá, André Luiz? O valor da gratidão, da força da gratidão, da oportunidade da gratidão, mas especialmente da nossa gratidão a Deus, especialmente que é nosso Pai, que nos criou, nos deu a vida para a beleza e para a perfeição eternas que nos aguardam sempre. Por tudo demos graças, hoje, também amanhã e sempre. Jesus, André Luiz, nosso maior amigo, nos ajude a agradecermos todos os dias da nossa vida por tudo de bom, belo que temos recebido, hoje e sempre. Obrigada, amigos.